Olá, amigas, tudo bem? Essa é a última parte do compilado de 6 belos vídeos com o tema Idade Média. O vídeo de hoje a gente vai aprender sobre toda a organização do feudo. Claro que no primeiro vídeo, na organização social, eu expliquei algumas coisas pra vocês, expliquei o que era um feudo, quem trabalhava no feudo. Por quê? Pra gente entender quem trabalha no feudo, a gente precisa entender o que é um feudo. Porém, todavia, entretanto, esse vídeo a gente vai entender também como que ficava a economia feudal nos tempos de guerras, tudo bem? Estou colocando aqui do lado, eu não sei se eu vou colocar aqui, eu vou colocar aqui. Estou colocando aqui uma imagem que representa o feudo. Então, o feudo é uma grande terra, então imagina como se fosse uma fazenda muito grande. E nessa fazenda ela é organizada por várias partes e todas essas partes têm um nome, tudo bem? Então aqui, eu tô olhando essa imagem que eu estou colocando aqui do lado. O número 1 é o castelo do senhor feudal, o castelo de um nobre, uma pessoa muito rica. Todo senhor feudal vivia ou num palácio, ou num castelo, numa casa muito grande. Então uma casa com muitos cômodos, uma casa com uma condição muito melhor do que um servo, por exemplo. Então assim, o número 2 é o torreão feudal. É uma torre tá ali para ajudar a proteger o castelo do senhor feudal. Então, uma torre de proteção, criada para proteção. Tá vendo que ela tá atrás do castelo? Então, sendo atrás do castelo, tudo que vem por trás do castelo está protegendo. E o que vem da frente, eles conseguem observar. Número 3 é a reserva senhorial. A reserva, ou o manso senhorial, ela é um terço da parte total de todo o castelo, que nela trabalhavam os servos, os vilões, para o senhor. Lembra que eu falei no primeiro vídeo que mesmo que o servo ele tinha que trabalhar 3 dias por semana no manso senhorial, que era a terra do castelo do senhor? Essa é um exemplo. Então essa reserva, dessa parte de trás, de embaixo do castelo, é uma plantação que o servo e o vilão têm que trabalhar para o senhor, e todo aquele fruto, tudo que tem da terra ali, tudo que ele plantar, tudo que ele colher é do senhor, não é do servo nem do vilão, é do senhor feudal. Então assim, o número 4 é o moinho, tá? Então o moinho para eles o moinho de vento, de trigo, pode ser de várias outras coisas, então ele tem um moinho. O número 5 é a floresta, então toda a floresta que está por volta do castelo, né, geralmente tem. O número 6 ali é a aldeia, onde mora todos os servos e vilões, tudo bem? Então assim, é o lugar onde o camponês, um cara mais pobre, está morando, tá? O número 7 é as terras arredondadas, então toda a terra em volta da aldeia, onde o vilão está trabalhando, e o servo também. Então, ela basicamente é o manso servil, né? Uma terra desfrutada para os servos, onde tudo que ele colher dele, porém dando uma parte para o senhor feudal, tudo bem? Parte do que ele está dando é do senhor, mas outra parte é dele também, para o sustento dele, tá? Então, ela tem as terras comunais, que é usada pelos servos comuns e pelos senhores também, né? Ela está na parte do gado, da extração de madeira, da caça também. Então, porém, para caça, extração das coisas é somente para o senhor. Está destinada somente para o senhor, tá? Então, assim, o 8 é as terras búldidas, que são as terras que eu falei agora. E a 9 e a 9ª é a terra de arroteamento. Bianca, o que é roteamento? Eu não usei essa palavra roteamento no primeiro vídeo, mas eu vou explicar pra vocês o que é o roteamento.
Lembra que eu expliquei pra vocês que quando ele planta batata num ano, ele não pode plantar batata no próximo ano para dar um descanso para essa terra? É o processo de roteamento. Então, assim, eles vão trocando os frutos, deixando a terra descansar durante um tempo. Então, esse processo de roteamento é feito numa terra específica, que é essa terra nona que está aqui nessa imagem, tudo bem? Então, assim, quando a gente pensa em arroteamento, a gente já pode associar isso. Quando essa troca, então esse ano eu planto batata, outro ano eu planto cenoura, depois eu planto beterraba, para a terra não acostumar e não ficar infértil. Uma terra infértil já era a produção de todo o reino, porque a sociedade feudal, ela é baseada naquela terra, então tudo, o mais importante de tudo na sociedade feudal é a terra. Se a gente tirar a terra a terra foi fértil, já era, entendeu? Porque a sociedade feudal ela é baseada na terra. Então, o que a gente já aprendeu durante todo esse compilado de 6 belos vídeos? A gente aprendeu como se organizava a sociedade medieval. Então, a gente já aprendeu sobre o clero, aprendemos sobre os servos e sobre os nobres, tudo bem? Na aula 2, aprendemos os tipos de trabalhos. Então, a gente aprendeu com a Laura os tipos de trabalhos. Na aula 3, a gente entendeu a influência da igreja. Aprendemos também sobre os cavaleiros. Aprendemos também sobre os nobres. E nessa aula estamos aprendendo como se organiza um feudo. Tudo bem? É só para vocês entenderem o quanto que vocês já aprenderam com esse compilado de vídeos que são essenciais para vocês aprenderem sobre a Idade Média, para vocês estudarem, para vocês irem muito bem na escola, porque aqui nesse vídeo a gente tem tudo que vocês precisam para entender a sociedade medieval. Então assim, Bianca, como que ficava em tempos de guerra a economia? Lembra que eu falei para vocês que quando eu sou um senhor e estou doando a minha terra para um vassalo, cuidar da minha terra, lembra que eu falei quando a gente fala doando, eu não tô dando, tipo, é seu. Não, você vai trabalhar pra mim, tá? Então, assim, quando tem um vassalo ele tem um tratado de homenagem. Então, ele é obrigado, né, mas ele sabe disso, ele é obrigado a trabalhar comigo no manso senhorial, trabalhar comigo ali no processo de roteamento, trabalhar comigo em todo o meu manso senhorial, trabalhar comigo em toda a minha terra, todo o meu feudo, mas também ele precisa me proteger. Caso tenha uma invasão, caso tenha uma batalha, e como geralmente também as pessoas, os vassalos já são pessoas que já ajudaram o senhor numa batalha, então ele já está preparado para uma batalha, tá? Então, como ele é obrigado a trabalhar comigo e a batalhar comigo, o cara já tá preparado, ele já sabe disso. Então, assim, vem uma batalha, tô aqui de boa, eu sou um vassalo, tô trabalhando aqui na minha terra, vem uma batalha, eu largo tudo e vou pra batalha, tudo bem? Mas, lembra que eu falei que a economia feudal era da agropecuária? E agora, Bianca? Agora todo mundo, todos os vassalos estão na guerra, estão na batalha, a economia vai quebrar. Lembra que eu falei que existem os vilões? Os vilões, existem pessoas que não vão para a batalha, existem pessoas que vão trabalhar na terra para sempre, que não necessariamente é um cavaleiro. Então, assim, não tem como essa economia quebrar, sendo que tem mais gente para fazer. Por exemplo, claro que a guerra ela é super importante, mas eu sou um senhor feudal. Sendo um senhor feudal, eu tenho, exemplo, 20 pessoas que trabalham na minha terra. Mas tem que pensar também que se eu levar as 20 pessoas e Deus me livre, as 20 pessoas morrem na batalha, o que eu vou fazer? Quem vai cuidar da minha terra? Quem vai produzir? O que eu vou comer depois? Então, eu não vou levar todas as pessoas, eu vou deixar um terço das pessoas, por exemplo, 5 pessoas aqui para trabalhar na terra, para gerar economia, porque quando eu voltar, eu vou precisar comer.
tudo bem? Então eu vou levar algumas pessoas para trabalharem comigo. E trabalhando comigo, ali no meu manso senhorial, vai ter também as pessoas que vão batalhar comigo. E quem sobreviver à batalha, volta a trabalhar comigo normalmente, tudo bem? Lembrando sim que tem gente que não vai para a batalha, tem gente que trabalha somente na confecção de sapato, confecção de madeira, confecção de batata, uma pessoa que vende roupa, uma pessoa que é um artesão, uma pessoa que mulher também. Então tem várias outras coisas ali. Então existe várias pessoas. Fora também tem a parte do clero. Não que o clero vai colocar a mão na massa, mas também tem o clero que também está ajudando nisso, tudo bem? Então não é assim. Vai pra batalha todo mundo morre, acaba a aldeia. O que vai fazer com a aldeia? Vai ficar sem ninguém. Vai ficar só o senhor feudal lá. Vai ficar lá o senhor. O único lá. Gente, agora morreu todo mundo. Não tem economia. Então ele tem que saber dividir todo mundo certinho pra não quebrar a economia. Porque em tempos de guerra, a gente não sabe. Tipo, eu vou pra guerra, não sei se eu vou voltar. Eu vou pra uma batalha, não sei. Se Deus me livre, me deu uma flechada na cabeça. O que vai acontecer? Eu vou morrer. Então eu não tenho uma garantia que eu vou voltar. Mas o senhor precisa ter uma garantia que quando ele voltar, quando todo mundo voltar, se voltar, a economia vai continuar rodando, entendeu? Então, assim, sendo um feudo, né, a base da economia feudal, e sendo o castelo também a base da sociedade, os castelos eles eram murados, tudo bem? Então, caso tenha algum conflito interno, os vassalos, os senhores feudais, o rei, até mesmo o clero também, poderiam se esconder lá. Porque assim, como um castelo, ele é muito murado. Então pensa aqui, um muro aqui, um muro aqui, um muro aqui, tudo de pedra, são várias muralhas. Estamos protegidos em grandes conflitos, entendeu? Tendo também o torreão feudal, ele é pra proteção. Então assim, lembra que eu falei pra vocês no primeiro vídeo que aquele vassalo, ele estava protegendo em casos de grandes batalhas e sendo protegido por causa das muralhas? Então, assim, um cara que ele é um vassalo, ele não é um escravo, ele não é qualquer pessoa. Então, assim, não sendo, pelo amor de Deus, não sendo escravo como qualquer pessoa, mas tratando como a gente já conhece, escravo sendo coisificado, o vassalo não é assim, entendeu? Geralmente ele é um amigo do senhor feudal. Ele é um cara, ele pode ser um nobre também, então, pelo amor de Deus, não vamos, né, confundir as coisas. Então, assim, ele não é qualquer pessoa, né? Então, ele tá sendo protegido também. Ele protege o rei, ele protege o senhor feudal e está sendo protegido também. Como ele trabalha no manso senhorial, e trabalhando na terra, que vai aquele alimento, vai diretamente para o senhor feudal, vai diretamente para o rei, por exemplo. Então é tudo muito bem cuidado, então é tudo muito estruturado para quando vir uma batalha, quando vir uma guerra, não aconteça nada com ele, tudo bem? Então assim, eu estou colocando algumas fotos, vai ficar bem grandão aqui, não vai ser agora, umas fotos para vocês entenderem como que era um feudo, como que era essa relação do vassalo com o senhor feudal, tudo bem? Para vocês entenderem tudo visualmente. Podemos observar o castelo, as muralhas, os vassalos dos senhores de engenho. Aqui podemos ver os nobres, uma pessoa do clero, todas as pessoas que trabalham ali do clero com o nobre, essa relação. Aqui podemos ver as pessoas trabalhando no manso senhorial. Está vendo que o castelo está logo ali? Esse é o manso senhorial. Nessa outra imagem, podemos ver toda uma visão muito ampla da colheita de madeira, principalmente. Então, assim, em tempos de guerra ficava o senhor feudal, o vassalo, ficava o servo,
ficava o vilão, ficava um camponês, ficava o rebanho. Então, em tempos de guerra, todo mundo se isolava dentro do castelo, porque senão já era, né? Como tudo é baseado na agricultura e na agropecuária, se vir uma batalha, mata todos os camponeses, todos os servos, todos os vilões, o que vai acontecer com esse povo? O que vai acontecer com a economia? Então eles precisam sim se proteger. Então eles protegiam até o gado, todo mundo lá. Então todo mundo ficava isolado no castelo, se protegendo de grandes batalhas e grandes conflitos. E os vassalos que era obrigação deles, segundo o pacto que eles fizeram com o senhor, eles tinham a obrigação, com certeza, de ajudar caso seja batalhas que o senhor está indo fazer, né? Ele está indo batalhar com um outro povo, por exemplo, e também para se proteger, para ser os famosos cavaleiros que a Laura já explicou no outro vídeo. Porém, isso que você falou, Bianca, é muito lindo, de mandar poucas pessoas nas guerras, para pensar nisso. Será que realmente, se acontecer uma guerra e morrer todo mundo dessa guerra, o que vai acontecer com a sociedade? Não vai ter uma crise nessa sociedade? Não vai ter uma crise econômica? Isso é lindo, porém não aconteceu. Por quê? Existiu a famosa crise na economia, na sociedade feudal, a famosa crise dos anos 14, do século 14, e essa crise afetou tudo. Teve os 3 pilares principais causadores dessa crise, que foi a fome, não tinha pessoas suficientes para produzir, porque estava em tempos de guerra. A guerra, obviamente, porque a guerra, quando a pessoa estava na guerra, tinha muita gente na guerra, estava tudo destruído, tinha muita morte, tinha muito sangue derramado, então tinha muita coisa envolvida, porque, obviamente, é uma guerra. E a terceira coisa principal, que foi a crise na economia feudal, foi a peste negra. Bianca, o que foi a peste negra? A peste negra foi somente a maior pandemia da história que destruiu 1/3 da sociedade europeia medieval. Então, assim, nessa questão da fome, por quê? Houve uma alteração climática em toda a Idade Média, porque choveu demais, prejudicou a colheita, então perdeu-se muito alimento e a terra ficou infértil, porque choveu muito, teve uma alteração climática gigantesca, e como eu disse pra vocês, eu vou deixar até o meme aqui na tela. Quando eu tenho um manso senhorial, eu sou um vassalo, tenho um manso senhorial que eu preciso trabalhar para toda a terra desse senhor, e eu dar todo esse alimento para o senhor, e também na minha terra, quando eu estou produzindo na minha terra, 50% é do meu senhor feudal, o que eu vou ter para comer se tem uma colheita boa? O que sobrar do senhor. Não sobrou, beleza, vai morrer de fome. O senhor feudal não tá se importando se você vai comer ou vai deixar de comer. Esse meme que eu tô deixando aqui é um meme que ele caracteriza muito a sociedade. Então, assim, é 1 pro vassalo e 7 pro senhor. Não que mude muita coisa, né, hoje em dia. Então, essa alteração climática, ela pode ter acontecido por várias coisas. Uma, por causa do excesso de colheita de madeira, alterando, sim, o clima. E porque como o trigo, ele era a fonte de alimento principal da sociedade feudal. Então, como não tinha muito, as pessoas estavam morrendo de fome, sabe? Então, assim, o pouco de alimento que sobrava na sociedade ficava para aquela pessoa que tinha dinheiro. Porque, por exemplo, um vassalo, ou um vilão, ou um camponês, um servo, ele não tinha muito dinheiro. Então, tudo que sobrava, por exemplo, sobrava 500 gramas de trigo. Então, era um valor muito, muito alto. E também, aquele camponês, ele não tinha esse suporte, ele não tinha esse dinheiro para comprar esse trigo muito caro. Então, isso que aconteceu. A fome foi uma das principais questões para essa crise da economia feudal. Porque o cara, ele não tinha o que comer, ele estava trabalhando muito, ele estava cansado, desnutrido, ele morria de fome. Bianca, tá bom. O que é peste negra? O que é peste bubônica? O que é isso? Me explica. Calma.
Vou te explicar. A peste negra ficou conhecida como a peste bubônica, uma doença causada pela bactéria Yersinia pestis, que atingiu o continente europeu no meado do século XIV. O resultado foi catastrófico, pois a doença atingiu praticamente todo o continente e resultou nas mortes de milhares de pessoas. Mais ou menos um quarto de toda a população europeia morreu. Por causa dessa crise, algumas estatísticas sugerem que a quantidade de mortos podem ter ultrapassado a metade da população europeia. Aí na tela está passando que a peste bubônica ela foi causada pelos ratos, tudo bem? Pelo rato preto. E ela é uma doença pulmonar que atinge a pele. Esse seria um médico que começou a tratar as pessoas utilizando essa máscara de proteção, tudo bem? Então, assim, onde surgiu? As pulgas que ficavam nos ratos estavam contaminando toda a população. Por quê? Toda a população medieval ela era muito suja, ela não tinha todas essas condições higiênicas que nós hoje em dia temos, tudo bem? Então, assim, essa transmissão ela acontece a partir dessa secreção no corpo da pessoa ou pela via respiratória. Alguns dos historiadores acreditam que essa doença começou na Ásia Central e se espalhou por todo o continente europeu. Como morreu muitas pessoas, a economia feudal foi totalmente afetada, tudo bem? Sendo assim, a epidemia mais notória de toda a história foi a peste negra, que vitimizou um terço de toda a Europa. A mortandade reduziu a oferta de mão de obra, que enfraqueceu o ponto principal, que são os senhores de terra, de frente aos servos, abrindo espaço para o fim do feudalismo. Então, como dizimou quase metade da população europeia, causou sim o fim do feudalismo, porque não tinha pessoas mais nas ruas, estava todo mundo morto. Então, fora, né, a peste negra, a fome, as guerras, resultou também o fim, né? Resultou também a crise feudal, porque começou a se ampliar o comércio. Então começou a vir as especiarias, por exemplo, das Índias, começaram a vir todo esse comércio exterior, enfraquecendo ainda mais o comércio interior que tinha nas vilas ali dos camponeses, com as pessoas que estavam trabalhando na terra, os senhores. Então essa crise ela começou ali, nessa ampliação do comércio da mão de obra artesã, principalmente, e também com as especiarias vindo das Índias. Então, assim, começou isso, essa ampliação do comércio. Depois começou a haver muitas batalhas que resultaram em muitas mortes, enfraquecendo ainda mais a economia. Veio a peste bubônica, que trouxe toda essa morte, a dizimação de quase um quarto de toda a população europeia. A fome, a peste, a guerra foi um dos principais motivos para essa crise na economia feudal, tudo bem? Lembra que eu falei para vocês que existiam apenas 3 classes da sociedade? Clero, os nobres e os servos, que eram os camponeses. Com essa mudança na sociedade medieval, vieram quem? A burguesia. Outra classe. Então, essa mudança de classe influenciou ainda mais, criou-se a burguesia. Então, com a burguesia, as pessoas começavam a sair do campo para o êxodo rural. Com a burguesia, começou sim a troca e o giro da moeda. Lembra que eu falei para vocês que a moeda ela não era muito usada porque tinha um sistema de escambo, de troca de elementos. Eu tenho uma batata, eu tenho uma cenoura, vamos trocar eu e você para ver o que vai acontecer. Vamos trocar essa comida aqui, eu plantei muito esse mês, então vamos trocar. Agora tem
o sistema moeda. Então, com a burguesia, voltou-se a usar muito mais a moeda. Começou as pessoas pararem de trabalhar na terra, querendo subir na vida, ir para outro cargo, ir para o êxodo rural. Então, a burguesia ela trouxe um grande impacto na sociedade e economia feudal. Segundo as pessoas do clero, o século XIV tinha os 4 cavaleiros do Apocalipse: a morte, a peste, a guerra e a fome. Então o século XIV ele estava numa desgraça, porque tinha tudo de ruim acontecendo. Tinha peste bubônica, tinha fome, tinha morte de milhares de pessoas e tinha a guerra. Por isso sim que era a famosa Idade das Trevas, tudo bem? Aquela famosa ideia de Idade Média como a Idade das Trevas. Então, assim, a guerra, ela dura muitos anos. E com essa guerra existem várias outras consequências. Então, assim, por exemplo, é uma guerra que durou muitos anos, por exemplo, 100 anos, e existem consequências ainda que carrega por todos esses anos depois que acabou a guerra. A fome, principalmente, é uma das questões principais dessa crise do feudalismo, essa crise feudal. Só que aí vocês acham que os camponeses eles deixaram barato estar morrendo de fome? Começaram sim várias batalhas dos camponeses para quererem melhores condições de vida. Eles estão com fome, eles querem comida, eles precisam de condições melhores de vida. E com isso, todos os camponeses começaram a fazer várias pequenas batalhas em todo esse continente europeu, trazendo sim várias destruições de castelos, de palácios. Então os camponeses com os nobres, os camponeses com os reis. Então essa batalha, ela só começou. Então a guerra ela ficou muito tempo por várias questões. Então a fome sim é um motivo de batalha. Então assim, como eu disse no vídeo da peste, na parte da peste negra, a peste negra ela veio com esse comércio expansionista. Com a vinda de especiarias da Ásia veio também ratos. Com os ratos, pulgas. Com as pulgas, a peste negra. Aí começou a desgraça. Porque aí todo mundo morrendo, todo mundo contaminado, todo mundo sem saber o que fazer, todo mundo lá com tanta doença respiratória como doença da pele, infecção da pele. Então aí começou. Então assim, tá vendo? Que foi por causa de uma coisa que se cadeou 1000 outras coisas. Com a expansão do comércio, veio essas revoltas, veio mais batalhas, veio a fome, e veio também outra classe, a burguesia, mas também veio a peste, a famosa peste negra, a peste bubônica, a doença do rato. A gente tem que lembrar que a sociedade feudal, a sociedade medieval, era uma sociedade que não tinha muita condição essa noção de higiene, tá, gente? Então, assim, essas pessoas, elas não tinham costumes higiênicos. Então, os ratos, eles eram presentes na sociedade, na casa das pessoas, né? Não era tratado, ai meu Deus, um rato, vou passar aqui um veneno, um chumbinho pra matar esse rato. Não, esse rato tava lá, trazia peste, te mordia, trazia uma pulga, estava ferrado. Então, assim, imagina, com esse comércio exterior vindo muito, ampliando para a sociedade feudal, tinha muitas pessoas que vinham de navios, né, de lugares muito longe, principalmente da Ásia, com o rato, né, vinha o rato estava presente na sociedade. Imagina, aquele centro comercial, mercantil ali, ó, na sociedade, cheio de gente empilhada, gente do monte de gente, vendendo um monte de coisa, vendendo especiaria, vendendo tempero, vendendo aquilo, vendendo um pão velho lá que o rato mijou. Imagina a nojeira. A gente tem que pensar que a sociedade feudal não era uma sociedade limpa. Então era muita gente no mesmo lugar, muita gente, rato passando, rato fazendo xixi, pulga de rato mordendo as pessoas. Então era uma loucura. Agora imagina o litoral de Portugal se espalhando até a Rússia. Esse rato foi muito longe.